Fala aí, meus amigos, boa noite a todos. Eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 2 de agosto de 2020, domingo, Rio de Janeiro, capital, e agora são 19 horas e 57 minutos. Muito bem, vocês viram o título: Templo de 3.000 anos é descoberto. Mas calma que vocês vão saber por que eu quero falar sobre esta matéria e vou deixar na descrição do vídeo, fiquem tranquilos. Mas olha só, na matéria diz que templo de 3.000 anos foi descoberto e põe lá em Israel e põe em xeque textos da Bíblia. Gente, porque a realidade, ela massacra a fé, ela massacra a crença e as afirmações religiosas, seja afirmações de pessoas falando em nome da religião ou as afirmações que estão nos livros ditos sagrados. Claro que existem coisas verdadeiras dentro de livros religiosos, claro que sim. A fantasia não vai vir 100% com mentira, vai vir alguma coisa verdadeira. Até mesmo nas séries, gibi, HQs, mangá, vai ter alguma coisa verdadeira. Por exemplo, tem aquele herói japonês, o Jaspion. Na série, onde que ele luta? No Japão. Até mesmo aparece a cidade de Tóquio, que é a capital do Japão. Ora, Tóquio e Japão existem na vida real. Isso significa que o Jaspion existe, que ele luta contra o Magaren, contra o Satangos? Claro que não. Beleza? Então, só para deixar claro. Se fosse assim, os Cavaleiros do Zodíaco também existiriam, porque também eles lutam no Japão. O Seiya é treinado na Grécia. O Yoga, ele é russo. Ele é russo. Ora, a Rússia ele existe. Ele foi treinado na Sibéria. Ora, a Sibéria existe. Então, por isso, então, o Yoga de Cisne existe? Claro que não, né, gente? Mas vamos logo ao assunto, olha só. Segundo especialistas, edifício religioso data da mesma época que o Templo de Salomão, em Jerusalém, o único que podia ser usado pelos fiéis da época, de acordo com o livro sagrado. De acordo com o livro, somente podia ser usado um templo. Mas será que era bem assim, na realidade? Olha só, escavações em Tel Motza, a leste de Israel, revelaram a presença de um templo antigo, construído no mesmo período que o Templo de Salomão, também conhecido como o Primeiro Templo. Segundo um estudo publicado no Biblical Archaeology Review, Biblical Archaeology Review, professor, a descoberta desafia algumas passagens da Bíblia sobre aquela época. Em 2012, um complexo monumental de templos da Idade do Ferro, datado do final do século X e início do século IX, foi descoberto em Tel Motza, perto de Jerusalém. O local é identificado como Cidade Bíblica de Moza. Está situada dentro dos limites da antiga tribo de Benjamim e serviu como centro administrativo para armazenamento e distribuição de grãos. A primeira escavação acadêmica do local, entretanto, só ocorreu em 2019, ou seja, ano passado, quando os especialistas focaram em estudar as construções erguidas sobre uma outra. Segundo os pesquisadores, eles encontraram diversos objetos no sítio arqueológico que indicavam que as construções eram templos religiosos, o que foi uma surpresa, porque os textos bíblicos dizem que só poderia haver culto em um único templo. Mas claro que o que está num livro religioso é uma coisa, a realidade é outra. E aqui as escavações que eles fizeram no sítio arqueológico, provando que não havia somente um único templo. Como eu falei naquele meu outro vídeo, que o Deus único também não é tão único assim. E claro, não é nem único nem verdadeiro. E até mesmo o templo também não era único, gente. Poderia realmente existir um templo monumental no coração de Judá, nos arredores de Jerusalém? Jerusalém sabia disso? Se sim, esse outro templo poderia ter sido parte do sistema administrativo judaíta? Questionou um dos estudiosos, Shuak Silevitz, em declaração à imprensa. A Bíblia detalha as reformas religiosas do rei Ezequias e do rei Josias, que consolidaram práticas de adoração ao templo de Salomão em Jerusalém e eliminaram atividades ligadas a cultos além de seus limites. De acordo com o especialista, sua descoberta indica que provavelmente o primeiro templo não era o único local de adoração, como apontam os textos bíblicos. Ficou claro que textos como de Motza
O texto não, desculpa. Ficou claro que templos como Moza não só podiam, mas também devem ter existido durante a maior parte da Idade do Ferro. Os diversos artefatos e destroços encontrados na cidade de Moza, como estátuas, um altar, uma mesa de oferendas e até uma cova, foram muito importantes para os estudos da equipe, indicando também pistas sobre como funcionavam os rituais daquele período. Apesar das narrativas bíblicas que descrevem as reformas de Ezequias e Josias, havia templos sancionados em Judá, além do oficial em Jerusalém, afirmou Oded Lipchitz. Não sei se assim se pronuncia, tá? Tô lendo como está aqui escrito. Outro pesquisador em comunicado. Nossas descobertas até agora mudaram fundamentalmente a maneira como entendemos as práticas religiosas dos judaítas. Segundo especialistas, o edifício religioso data da mesma época que o Templo de Salomão em Jerusalém, único que podia ser usado pelos fiéis da época de acordo com o livro sagrado. Uma das hipóteses criadas pela equipe para explicar a existência dos templos fora de Jerusalém é simples. A cidade estava crescendo e outro templo era necessário para atender a demanda dos povos da região. Segundo os pesquisadores, estudando a economia da época em conjunto com sua função religiosa, a ideia de que uma política local surge na região de Moza é reforçada. Tá? Então, segundo que as pesquisas da época de economia, esses estudos reforçam que esse novo templo, esse novo local de adoração, ele foi erguido, tá? Devido ao crescimento. Então, os estudos apontam e reforçam essa ideia. Sugerimos que o templo de Tel Moza fosse o empreendimento de um grupo local, inicialmente representando várias famílias grandes ou talvez aldeias que se uniram para reunir seus recursos e maximizar a produção e o rendimento, escreveram os pesquisadores. O resto ainda está para ser descoberto. Bom, isso aqui mostra o seguinte, gente, que aquele templo que é descrito na Bíblia não era o único. O templo realmente ele existiu. Agora, quanto à existência de um Salomão, de um Davi, há até quem diga que Davi tenha existido, há quem diga. Agora, isso prova que a Bíblia é verdadeira, que Deus, claro que não, que ele tinha revelações de Deus, que o Deus de Israel falou, isso não prova nada, certo? Agora, o templo que atribuem a Salomão existiu, o cativeiro babilônico ele existiu, tanto que destruiu o templo, isso aí, tem bibliografia falando sobre isso. Agora, a Bíblia diz que havia um único templo, e mais uma descoberta mostrando a mentira da Bíblia. Não, era só um local de adoração, mas existiam outros. Por quê? Porque a realidade, gente, ela mostra as mentiras que estão nesse livro. Claro que isso aí vai mudar a filosofia das pessoas, de ver que há um templo, que há dois, mas é uma coisa que eu quero dizer aqui e que seja, que as pessoas parem e reflitam o seguinte: se é o livro que diz que é verdadeiro, que ele é inspirado, e se havia um único templo, não falava da existência de outros templos dos israelitas. Por que é que a descoberta arqueológica aponta um outro templo? Ora, cadê a precisão daqui? Cadê a eficácia desse Deus Todo-Poderoso que teria inspirado? Mostrando que a realidade, ela contraria e muito a crença e a fé. Então, mais uma vez, os textos da Bíblia foram colocados em xeque e dizendo que ali era o único local de adoração, e os israelitas, claro, lógico, começaram a crescer e tiveram que fazer um outro templo. E o achado mostra isso. Mais uma vez, a Bíblia mostra que ela é mentirosa. Quer dizer, mais uma vez a realidade mostra que a Bíblia é mentirosa. Mais uma mentira da Bíblia e mais uma descoberta arqueológica. Parabéns aos estudiosos, enquanto essas mentiras vão caindo. E eu peço para você que ainda acredita nesse livro, toma cuidado, analise a realidade, vá aonde as evidências apontam, porque isso aqui não é invenção de ateu, não. Isso aqui é pesquisa arqueológica.
Tá? Dizia que só podia adorar em um templo. Existia o quê? Outras religiões, mas aqui não. Dentro do povo israelita, eles também tinham outro templo. E a Bíblia diz que havia apenas um templo. Bem-vindos à realidade, gente. Bem-vindos à realidade. O que conta naquele livro, pode ter certeza de uma coisa: é mentiroso. E a realidade prova isso. Então, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Vou falar, viu? Se igreja fosse comparar uma fazenda, ai, ia faltar carroça, ia sobrar burro pra cacete.